Todo suyo el escenario, entonces vamos a conversar esta temática, certificación orgánica gratuita para los agricultores familiares. Lo dejamos entonces acá. Ok, vamos começar. Mais uma vez, bom dia, buenos dias a todos. Meu nome é Rogério, sou engenheiro agrônomo, sou professor universitário na Universidade Pública do Estado do Paraná, Brasil, e coordeno um programa denominado Programa Paraná Mais Orgânico, o qual estarei apresentando aqui para vocês, e mais importante de tudo, que possamos, ao final, trocar ideias, tá? Poder dialogar. Como vocês podem perceber no primeiro slide, esta é uma filha de uma agricultora que atendemos o programa. O nome dela é Ana Clara, e ao final dessa apresentação, irei mostrar de novo Ana Clara, mas só ao final. O Programa Paraná Mais Orgânico é uma política pública que tem por objetivo principal atuar com fortalecimento da agricultura familiar. Bom, se nós trabalhamos com agricultura familiar, é importante, antes de mais nada, dizer da sua importância, dizer da sua existência, porque a pior situação que em Brasil vivemos na agricultura familiar foram nos momentos em que ela era invisível. A sociedade não via a agricultura familiar, como se ela não existisse. E por que que isso aconteceu? Então, estou trazendo para vocês 3 imagens que resumem bem o início, a origem da invisibilidade da agricultura familiar. Ou seja, nós tivemos, durante o período de colonização do Brasil, o Brasil já começou como um país de altíssima concentração fundiária. Começando pela própria, o que nós chamamos lá de capitanias hereditárias. Uma boa parte do território brasileiro foi simplesmente dividido entre poucas famílias. Então, o início da nossa história já é o início de uma história de concentração de terra. Na sequência, nós tivemos outros eventos que aprofundaram essa situação. Por exemplo, a constituição do que nós chamamos na história do Brasil das sesmarias. O que foram as sesmarias? Foram grandes lotes, gigantescos lotes de terra doados pelos donos dessas capitanias para algumas famílias. E, por fim, tivemos ainda, às vésperas da libertação dos escravos, a criação de uma lei que proibia, a partir daquele momento, que a posse da terra fosse feita de alguma forma que não fosse pela compra e venda. E aí eu sempre digo para os meus alunos em agronomia no Paraná, qual escravo saiu de uma fazenda com renda e dinheiro no bolso suficiente para comprar um lote de terra? Nenhum. Então, a partir daquele momento, eles estavam libertos, mas sem nenhuma possibilidade de acessar um pedaço de terra para produzir. Esses 3 eventos deram origem a um grande problema ainda permanente no Brasil, que é a concentração de terras. E a agricultura familiar sobreviveu a isso. O nosso programa é para fortalecer esta agricultura familiar. Muitas décadas, muito tempo depois, nós tivemos um outro movimento no Brasil que denominamos lá de modernização tecnológica da agricultura, que também excluiu a agricultura familiar, né? Gerando o que hoje no Brasil nós chamamos de agronegócio, né? A tecnologia mecânica, química, genética e, mais atualmente, como em outros países, o uso de sementes transgênicas. Todo esse pacote tecnológico fortaleceu uma parte da agricultura brasileira, mas a agricultura familiar continuou sendo relegada a segundo plano. Tanto que, nós temos essa grande diferença no Brasil. A agricultura familiar se concentrando mais ao sul, ao nordeste e ao norte, Amazônia, e o agronegócio
fortalecido por todas aquelas políticas anteriores, se concentrando mais na região central, região produtora de grãos convencionais. Somente em 2006, muito recentemente, no primeiro governo do presidente Lula da Silva, é que foi criada a primeira lei na história do Brasil reconhecendo a existência da agricultura familiar e definindo em lei o significado de agricultura familiar e empreendedor familiar rural. De 1500, quando nós fomos descobertos, até 2005, não existia uma definição legal do que seria uma agricultura familiar. E assim não sei como funciona em Chile, mas no Brasil, se você não tem uma definição legal, você não tem acesso a nada do ponto de vista de políticas públicas e apoio governamental. A partir dessa lei, o universo da agricultura familiar ficou mais visível. O que é considerado agricultura familiar no Brasil? O agricultor familiar, a agroindústria familiar, os quilombolas, remanescentes dos quilombos da época da escravidão, os pescadores artesanais, sobretudo na região norte, os indígenas e os extrativistas das florestas. Todo esse conjunto de povos altamente diversos são, por lei, considerados agricultura familiar no Brasil e, a partir de 2006, passaram a ter direitos constituídos em lei e concretizados na forma de políticas públicas. Qual que é o tamanho da agricultura familiar no Brasil hoje? Em número de estabelecimentos, nós temos 77% das propriedades rurais no Brasil são, pelos critérios dessa lei, considerados agricultura familiar. Apenas 23% não familiar. Porém, quando nós observamos a área ocupada por esses estratos, 77% é agricultura familiar, mas ocupa apenas 23% da área do Brasil, da área agricultável. Enquanto 23% da agricultura não familiar ocupa 77% da área agricultável no Brasil. O nome disso, concentração fundiária, que ainda permanece nos dias de hoje. De todo modo, vejam a importância da agricultura familiar na produção de alimentos, tanto na área agrícola quanto na área pecuária. 87% da mandioca, 70% do feijão, quase 50% do milho e 40% do café é produzido pela agricultura familiar. Na área da pecuária, quase 60% do leite produzido no Brasil, 50% das aves, 60% dos suínos é produzido em agricultura familiar. Portanto, tem a sua importância econômica. No meu estado, estado do Paraná, onde temos o programa Paraná Mais Orgânico, nós temos, nessas áreas coloridas, a predominância da agricultura familiar. Mais ou menos na casa dos 75% a 80% dos produtores rurais dessas regiões são de agricultura familiar. E aqui nós temos alguns números interessantes do ponto de vista da organização da agricultura familiar, das cooperativas. No Paraná, 171 cooperativas de agricultura familiar, 120 mil cooperados, 530 milhões de reais em 200 municípios de 399, praticamente 50% do estado, e 1 bilhão de reais em financiamento público para a produção. Mas um outro motivo pelo qual nós criamos o programa Paraná Mais Orgânico é esse que vocês estão vendo aqui, a questão da saúde, a questão do agrotóxico. Hoje nós temos, em amostras coletadas no estado do Paraná, pela Secretaria da Agricultura, 66% dos alimentos que chegaram no mercado, no Paraná, com resíduos de agrotóxico. Nós não podemos permitir que essa realidade continue assim. E a solução disso está no campo. A solução disso está na valorização, fortalecimento, apoio a um modelo tecnológico que não permita
a colocação desses resíduos nos nossos alimentos. Em tipos de alimentos, vocês podem ver lá no topo, o que não recomendamos que comemos no Paraná, olhando para essa tabela. Pimentão e morango. Risco crítico de contaminação. Se nós olharmos risco alto de contaminação, uva, tomate, alface, couve e pepino. Isso são os dados de 2021, portanto, muito recentes. Nós temos que inverter essa situação, nós temos que mudar isso. E para isso existe o Programa Paraná Mais Orgânico. Então agora eu quero explicar um pouquinho da sua organização e do seu funcionamento. Muitas pessoas no Brasil, mesmo no Paraná, me perguntam se o Programa Paraná Mais Orgânico é uma ação da Secretaria da Agricultura do Paraná. Porque lida com os campesinos, lida com a agricultura familiar, mas não. O Programa Paraná Mais Orgânico é uma política pública da nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ou seja, uma pasta governamental que cuida das universidades públicas, da pesquisa. E nós temos uma característica importante no Paraná. A maioria das universidades são estaduais, estão sob o comando do governo do estado e não do governo federal. E outra característica, nós estamos amplamente distribuídos por todas as regiões do Paraná. Portanto, o que pensamos lá em 2009? Se temos uma agricultura familiar no Paraná todo e temos universidade pública no Paraná todo, por que nós não chamamos todas as universidades e formulamos um programa para que cada uma atue na sua região de abrangência? Assim atenderemos todo o estado. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2009, nós criamos, chamava-se Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos. Muito grande o nome. Do ponto de vista do marketing, como diz o nosso amigo Kobe, nós tínhamos que fazer o nome mais fácil de ser guardado. Tudo aquilo nós passamos a chamar Paraná Mais Orgânico. Ao longo de todo esse tempo, o programa vem funcionando com verba da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que nós conseguimos renovar a cada 2 anos, e esse é um dos motivos pelos quais, em 2009, o Paraná possuía 1.200 produtores orgânicos certificados. Em 2023, o Paraná possui atualmente 3.825 produtores orgânicos certificados. Não só por conta do Paraná Mais Orgânico, mas uma boa parte desse crescimento deve-se à atuação desse nosso programa. Do ponto de vista institucional, para quem aqui representa governo, é importante dizer isso. Como que é a nossa organização? Como que é o nosso funcionamento? Muito simples. Nós temos o Fundo Paraná, que é um fundo constitucional de recurso público, uma parceria com 3 instituições estratégicas, o TECPAR, que é nosso órgão certificador público, o Ministério da Agricultura do Brasil e a Rede Ecovida, que representa os movimentos sociais dos campesinos orgânicos. Junto com isso, nós fizemos a parceria com todas as universidades, mais os escritórios de desenvolvimento rural, que representa a extensão rural no estado do Paraná. É onde nós temos, em cada um desses locais, o que nós chamamos de núcleos de certificação orgânica, que são equipes com profissionais, estudantes e professor, responsáveis por fazer o trabalho na sua região. Bom, Rogério, mas quanto custa isso? Né? Eu fiz aqui a conversão para a moeda de vocês, e aí vocês vão dizer se isso é caro ou não. Mas para o Brasil, não. Em reais, 3.864.000 todo o programa, 2 anos. Para cada núcleo, em cada local, essa é a minha universidade. O meu núcleo está aqui. Norte Paraná, Norte Pioneiro. Nós recebemos a cada 2 anos
R$ 357 mil. Para bancar uma equipe como esta. Esta é a minha equipe atual. Agrônomos, biólogos, estudantes de agronomia e eu. Né? Engenheiro agrônomo, professor, coordenador e quem cobra o resultado da equipe. Esse recurso também banca o boné, como esse aqui, que eu trouxe para vocês. E aí depois eu vou ver quem quiser um, não sei se vocês vão querer um boné, né? Mas aí a gente pode... Né? E aí, um crachá, porque nós não vamos entrar na propriedade rural de qualquer jeito, nós temos que nos apresentar, nós temos que provar que somos de uma política pública, um crachá, roupa, uniforme e bolsa. Veja a distribuição no estado. Joe está aqui em cima, Norte Pioneiro, perto de São Paulo. Todo o Paraná. E aí uma novidade que nem no Brasil estão sabendo muito, eu vou dizer em primeira mão para o Chile. Já está aprovado, a partir de julho desse ano, vamos renovar o programa com a abertura de mais 2 núcleos. Noroeste, extremo noroeste de Paraná e extremo sudoeste de Paraná. Agora sim, tomamos conta do Paraná todo. Né? Todos os agricultores familiares poderão ser atendidos se tiverem acesso ao programa, e esse é o esforço que estamos fazendo. Uma característica importante desse programa, a gente trabalha em rede, então essas setas representam as viagens que cada núcleo faz de um núcleo para o outro, porque como nós trabalhamos com auditoria, um produtor aqui no Sudoeste é atendido pela universidade mais próxima. Essa universidade não pode auditar esse produtor. Aí ele pede para a minha universidade vir lá do Norte auditar aqui. E quando eu preciso lá no Norte, eu peço para alguma universidade aqui da capital e lá para o Norte. E aí nós vamos trabalhando em rede, trocando experiência e fazendo com que essa moçada adquira prática em diferentes realidades, o que é um outro grande objetivo do nosso programa. Num cenário geral do Brasil, quantos produtores orgânicos certificados? Hoje, 23.934 produtores no Brasil. No Paraná, 3.825. Rio Grande do Sul, hoje, 3.856. Paraná e Rio Grande do Sul ficam brigando pela liderança. Um mês nós estamos atrás, como agora, por exemplo, foi a minha infelicidade, justo quando vim para o Chile, o Paraná está em segundo lugar. No mês que vem, Paraná estará em primeiro lugar. E aí ficamos brigando. O terceiro colocado no Brasil é São Paulo, com 1.700. O estado mais rico do Brasil. Que também está querendo implantar o São Paulo mais orgânico. E nós estamos discutindo com eles para ver se a gente envolve as universidades de São Paulo. Né? Então, segundo objetivo nosso, formar uma nova geração de engenheiros agrônomos, comprometidas com a agricultura familiar, com teoria e prática na produção orgânica, com expertise na certificação orgânica. Fortalecer as organizações, as cooperativas e associações da agricultura familiar. Promover assistência técnica agroecológica. Aqui um exemplo muito interessante que eu posso depois detalhar mais para vocês após a palestra, seria mostrar para vocês o que nós chamamos lá de treino-visita. É uma forma de capacitação agroecológica que nós fazemos a campo, envolvendo diferentes agricultores e agrônomos e estudantes, e a cada 15 dias, a mesma turma visita uma propriedade de um agricultor que faz parte dessa turma de formação, e todos eles estão ao mesmo tempo implantando tomate orgânico. Então, cada 15 dias, uma etapa do treinamento é feita numa das propriedades que fazem parte do curso. Então, esse treino-visita vale muito a pena vocês conhecerem. Uma outra forma de capacitação que nós temos usado muito no programa é a promoção de dias de campo.
Esse é um dia de campo que nós fizemos em 2019, na nossa universidade, no nosso núcleo. Só nesse dia nós recebemos 1.380 visitantes interessados em agricultura orgânica, de 80 municípios do Paraná e de São Paulo. Por que eu estou enfatizando isso? Para dizer para vocês que, às vezes, a gente se inibe em promover essas coisas achando que não terá público, que não haverá interessados. Muito pelo contrário, as pessoas estão aí querendo. A gente tem que se esforçar e eu quero aproveitar esse slide para dar os meus parabéns ou minhas felicitações a Rodrigo e sua equipe que assumiu o desafio de fazer esse encontro aqui em Chile. É isso que nós temos que fazer para que a gente possa levar para a população a oportunidade de discutir agricultura orgânica na teoria e, como vocês estão vendo aqui, na prática também. Como eu disse lá no início, nós tivemos a legislação para a agricultura familiar em 2006 e, em 2003, nós tivemos a primeira lei da produção orgânica no Brasil, 2003. Em 2021, foi editada a Portaria 52, que é válida nesse momento, que disciplina o que pode e o que não pode ser usado na produção orgânica. Essas são as duas normativas usadas no Brasil hoje. A Lei 10.831 de 2003 e a Portaria 52 de 2021. Essas leis definem que no Brasil há 3 tipos de acreditação orgânica. 2 certificações, uma auditada e uma participativa, e uma acreditação que nós chamamos de OCS, Organização de Controle Social. A diferença básica entre elas, a auditada e a participativa dão direito ao agricultor de ter um selo orgânico no seu alimento, no seu rótulo, na sua embalagem. E pode ser vendido o alimento para compras públicas, como alimentação escolar, ou para iniciativa privada, supermercado, entrepostos, feira livre, enfim, exportação. Enquanto que a Organização de Controle Social é uma declaração recebida por uma entidade de campesinos que reconhece o produto como orgânico, porém, há um limite de mercado. Não pode ser vendido o produto no mercado privado, mas é possível o produto ser vendido para alimentação escolar, para feira livre, para delivery, aí sim, mas para mercado privado não. Por quê? Porque a Organização de Controle Social não dá direito ao uso do selo orgânico. É assim, resumidamente, no Brasil. E esses são os documentos recebidos pelos campesinos quando eles se tornam orgânicos mesmo. Ou o certificado de conformidade, que é esse que vocês estão vendo aqui, ou o certificado de conformidade, que é aquele quando é por certificação participativa, ou a declaração de cadastro de produtor vinculada ao OCS, emitido pelo Ministério da Agricultura. Esses 3 documentos são os grandes objetivos que os nossos agricultores buscam com o trabalho que realizamos a campo. Quando recebem esse documento, é a felicidade total deles, porque daí eles sabem que eles mudaram de patamar. Eles podem colocar o produto deles de maneira diferenciada, ou no mercado privado, ou no mercado institucional. Nosso trabalho na certificação participativa é apoiar os núcleos da rede Ecovida. Nosso trabalho, das nossas equipes na OCS, é fazer capacitação e apoiar a organização das OCS, junto com o Ministério da Agricultura, mas o principal trabalho nosso é na certificação auditada, junto com o Tecpar, que terá uma apresentação específica mais tarde aqui com vocês. Nesse caso, nós fazemos 3 trabalhos a campo: realização de estudo de caso, elaboração de plano de manejo orgânico e auditoria. Rapidamente, estudo de caso é um questionário, um diagnóstico feito na propriedade, que define, por exemplo, se no talhão que a agricultora quer plantar orgânico, se é necessário fazer barreiras contra a deriva de agrotóxico. A gente verifica como se dá o armazenamento de embalagens, de insumos, se está organizado, se não está, se está usando veneno ou não.
A gente faz assistência técnica periódica na propriedade. Aqui o exemplo do Diego, que trabalha comigo, atendendo uma produtora de tomate orgânico. A gente realiza as capacitações, como eu disse para vocês aqui, o dia de campo. Elaboramos o plano de manejo, que é um documento do TECPAR, previsto em lei, onde nós colocamos ali todas as ações, todas as mudanças que o agricultor promoveu na propriedade ao longo do período de conversão. E enviamos para o TECPAR. O TECPAR analisa esses documentos, se tiver tudo de acordo, ele manda um auditor na propriedade rural. Ou é um auditor do TECPAR, ou alguém da equipe de outro núcleo, como eu mostrei para vocês naquele mapa. Ali nós verificamos o caderno de campo desse produtor. Tudo que ele fez na propriedade tem que estar anotado. Não precisa ser nada em planilha eletrônica. Estou trazendo um exemplo aqui de um produtor que faz no caderno do filho, da filha, mas tem que ter a data, o que ele fez, capina do mato, onde, na horta, em que cultura, na couve. Aplicação de insumo, fez, está lá num plano de manejo, então tem que estar no caderno de campo. Data, esterco de boi curtido, uma carriola por canteiro, local, horta, onde? Na couve. É isso que o auditor vai ficar de olho. E se não tiver comprovação do que está no plano de manejo, o agricultor é reprovado. Existe uma não conformidade, ele não vai receber o certificado. E aí ele tem que fazer a correção disso junto com a gente. Também é feita a verificação dos documentos de análise de água. E, por fim, o que eu falei para vocês, o agricultor recebe o seu certificado e nós damos junto uma placa que ele coloca na entrada da propriedade. Aqui tem produção orgânica certificada. Vocês não têm ideia da felicidade, bom, basta ver a produtora aí, né? Da felicidade dos nossos agricultores quando chega nesse momento, de receber o certificado, a sua placa. Como resultado, nós temos hoje 352 certificados ativos do Paraná Mais Orgânico, envolvendo 1.042 produtores. Lembra o número do Paraná? 3.800? Dos 3.800 produtores certificados, 1.042 são do Paraná Mais Orgânico. Então, se a gente pensar assim, tira o Paraná Mais Orgânico, o número de produtores do Paraná cai em 1.000, pelo menos. Aí a importância do governo manter esse programa funcionando a cada 2 anos. Aqui são ações de ATER, de assistência técnica, que nós desenvolvemos. Em 2022, foram 3.658 ações a campo, reuniões, organizações, serviço de apoio, assistência técnica. Número de agricultores atendidos, 5.600, porque uma coisa é o produtor certificado, outra coisa são os produtores que estão em processo de certificação. E aí eu vou entrar um pouquinho na área da nossa colega Andréia, da Fundepar, que falou ontem aqui da alimentação escolar, vai falar mais uma vez, né, Andréia? Hoje ou amanhã. Nós temos uma novidade no Paraná. Em 2030, daqui a pouco, 100% da merenda escolar servida nas escolas públicas estaduais terá que ser orgânica. A pergunta que fica, temos produção suficiente para isso? A resposta que fica, não. Temos que aumentar o número de produtores, temos que aumentar o volume de produção, temos que aumentar a produtividade. Em 2030, 100%. Fizemos um estudo para a introdução progressiva. Vamos pegar o biênio onde nós estamos, 22, 24. Entre 22 e 24, tem que ser 40%. Não atingimos isso ainda, mas estamos perseguindo essa meta. Na minha região, eu fiz um levantamento com base em dados que a Andréia me passou e cheguei a esses números. Das 15 associações cooperativas que já fornecem merenda para o Estado, 3 já entregam mais do que a meta do biênio, que é a coluna verde. Outras 2 entregam orgânicos quase nos 40%,
Ali subiu um pouquinho a barra, mas é 40%. É que desconfigurou, mas então se eu descer a barra para 40, 5 já entregam, né, Andréia? 5 já atingiram a meta. Porém, tem mais 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 associações que ou entrega um pouco, como são as amarelas, ou as vermelhas que não entregam nada de orgânico. O que nós vamos fazer a partir desse ano? Focar o trabalho nessas instituições, vermelha e amarela, porque elas têm que subir e chegar no nível das instituições que estão ali representadas pela cor verde. E um outro detalhe que motiva os nossos agricultores do norte do Paraná é que nós estamos a 400 quilômetros da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo também tem uma lei de 100% orgânico na merenda do município. A Andréia me corrija se eu estiver errado. 2.500.000 pratos de refeição, considerando o mais merenda, por dia. Por dia. Quanto isso representa de produção de alface, tomate, pepino, arroz, feijão, frutas, né? Se eu considerar a proximidade com a cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo são mais 2 milhões de pratos por dia. Portanto, se alguém tinha alguma dúvida sobre a existência ou não de mercado para alimento orgânico, basta ver esses dados. E eu acredito que se houver um estímulo aqui no Chile, não será muito diferente disso. Nós temos grandes restaurantes públicos e não nos damos conta do quanto esses restaurantes precisam de alimentação orgânica. Será que consegue voltar? Para modernizar o nosso programa, nós estamos adotando agora no Paraná Mais Orgânico uma plataforma eletrônica chamada CIS Rural. Todos os nossos bolsistas já foram formados, capacitados nessa plataforma, de modo que cada um receberá um tablet e todo o trabalho a campo será feito com um tablet. Saiu da propriedade, acessou a internet, todos os dados daquela atuação no dia já vão para uma nuvem, tudo isso é sistematizado. Eu, como coordenador estadual, tenho uma senha que permito ver tudo o que está acontecendo no programa ao longo de todo o estado. E cada coordenador de núcleo tem uma senha que permite ver o que está acontecendo na sua região. Então, nós temos hoje, através dessa plataforma, controle total de cada ação. Se eu quiser saber, por exemplo, quantas recomendações de um insumo biológico para controle de pragas foi feito nesse mês, no Paraná, eu consigo. Quantas recomendações foram feitas para manejo de solo? Por região, por estado, pelo estado, a gente consegue. E é uma plataforma gratuita, uma plataforma que está à disposição do Chile e que nós podemos ajudar a fazer a transferência tecnológica para vocês, se houver interesse. Bom, apesar do problema técnico ou do meu problema de apresentador, era isso que eu tinha para falar para vocês. E lá no começo, eu mostrei a Ana Clara. A Ana Clara naquela foto é naquele dia de campo, lá de trás, de 2019. Essa é a Ana Clara hoje. Filha da nossa agricultora que produz tomate orgânico e é um dos exemplos na produção de tomate orgânico do Norte Pioneiro do Paraná. Amigos, amigas, muitas graças por sua atenção.